Muito boa noite a todos, camaradas que estejam em Portugal. Boa tarde aos camaradas brasileiros. Um, o processo de privatização dos CTT em Portugal, portanto, dos Correios de Portugal, tem um contexto importante, que é o contexto da intervenção da Troika em Portugal, que foi uma intervenção financeira do FMI, da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu, em que Portugal, ainda mais do que na situação normal, durante um período específico de tempo, perdeu a soberania financeira, basicamente, por ter perdido a capacidade de se financiar nos mercados internacionais. Portanto, perdeu essa capacidade, mas também não teve a capacidade de fazer as renegociações por si só, porque FMI e União Europeia determinam, portanto, a política económica e financeira de Portugal. Essa privatização é negociada no primeiro memorando de entendimento entre o governo português e a Troika e é concretizada já depois, e isto é que é interessante também, já após a saída da Troika de Portugal, em que Portugal ainda se mantinha sob vigilância, portanto, todos aqueles processos que, se acontecessem num Estado federado dos Estados Unidos ou da Índia, eram consideradas ingerências inaceitáveis do governo federal sobre estruturas autónomas. Em Portugal, a União Europeia fazê-lo é perfeitamente normal. Mas é nesse período de tempo que, já em setembro de 2014, que é feita, então, é finalizada a privatização dos CTT Correios de Portugal. As justificações eram as habituais, de que os CTT custavam muito dinheiro aos contribuintes portugueses e de que o serviço não era bom, não estava nos padrões que se esperava de um país desenvolvido. O que é que ocorre depois dessa privatização? Primeiro dizer que é facto que o serviço dos Correios de Portugal já vinha a ser sucateado, usando a expressão do português do Brasil, literalmente sucateado, com diminuição do número de postos, com congelamento das carreiras e das contratações, como acontecia na restante função pública. Portanto, desde muito antes da privatização, que já existia uma deterioração do serviço. Quando os CTT são efetivamente privatizados, o lucro do CTT, que já existia, portanto, os CTT já davam lucro nessa altura, portanto, tinham uma receita que revertia para o Estado, passa a reverter para acionistas privados. No processo de privatização, são despedidos cerca de 3 mil trabalhadores. Vamos atender à escala, portanto, Portugal é um país com 10 milhões de habitantes, os CTT tinham, à data, pouco menos de 15 mil trabalhadores, portanto, são 2.853 de 14.754, que é a diminuição do número de trabalhadores entre despedimentos, reformas antecipadas, tudo isso são então rescisões por mútuo acordo, tudo isso é então feita essa diminuição. E não é uma diminuição que ocorre porque não havia necessidades de serviço, porque mais tarde começa-se o processo de subcontratação, terceirização do trabalho dos Correios do CTT, portanto, uma parte desse trabalho passa a ser feita por via de empresas de trabalho temporário e de subcontratação, e com tudo isto, o que ocorre é que a própria ANACOM, que é a autoridade para as comunicações em Portugal, adapta para pior os próprios critérios de avaliação, mas mesmo com esses critérios adaptados para pior, há uma clara diminuição
na qualidade do serviço, que pode ser verificada num artigo que eu vou partilhar aqui mesmo por via do chat. Isto é um jornal perfeitamente da imprensa burguesa, não tem nada de ligado à classe trabalhadora mais ou menos combativa, portanto, e nesses gráficos podemos ver que há, embora eles tentem dizer que os serviços se mantêm dentro dos padrões necessários, vê-se claramente que há uma diminuição, há um aumento do tempo de espera dentro do atendimento nos postos, há um aumento no tempo que demora uma carta a ser entregue dentro do território português, e estamos aqui a falar de um país que não tem uma dimensão continental, de um país que tem algumas zonas ainda extremamente remotas, mas nada que se compare ao caso brasileiro ou dos Estados Unidos, e mesmo assim ocorre essa diminuição, neste caso, aumento do tempo que demora, em média, uma carta a chegar ao destino, e recordar que, apesar exatamente de a carta, enquanto modo de comunicação, também em Portugal ter diminuído, uma série de comunicações oficiais, tanto do Estado, a nível fiscal, a nível do sistema judiciário e das maiores empresas de prestação de serviços, nomeadamente de água, eletricidade e telecomunicações, ainda acontecem para uma grande parte dos cidadãos e dos clientes por via postal, por via de carta. Portanto, haver um aumento do número de dias que uma carta demora a chegar ao destino pode significar que uma cobrança de um imposto, uma cobrança de uma multa, chega com menos dias para ser saldada do que chegaria se o serviço estivesse a funcionar como deveria. Depois, sistematicamente, as queixas, já existiam queixas ao nível do serviço dos Correios em situações mais específicas, mas sistematicamente aumentam as queixas, que pode tanto se ver num site que não é um site oficial, mas que é muito usado, que é o Portal da Queixa, como nas redes sociais, se pode ver que sistematicamente cartas são dadas como não entregues por ausência da pessoa em casa, quando as pessoas sabem que estavam em casa na hora da entrega. E, infelizmente, muitos portugueses continuam a culpar os carteiros por essas situações, a dizer que é da incompetência dos carteiros que isso acontece, quando, para qualquer pessoa que estude o que foi a privatização dos Correios, é óbvio que os trabalhadores dos Correios estão a ser dadas cargas de trabalho impossíveis de cumprir, números de entregas por dia que são impossíveis e cujo cumprimento é conseguido apenas simplesmente decidindo que uma percentagem dessas entregas vai ser dada como não feita por razões alheias ao carteiro e depois entregues nos postos mais próximos. Postos mais próximos esses, que também são cada vez mais longos, porque houve também o fecho de muitos postos de correio. Portanto, tudo aquilo que hoje se diz que acontecerá no Brasil se privatizarem os Correios, aconteceu em Portugal. E se em Portugal o impacto foi negativo, mas vamos lidando com ele, num país com uma dimensão continental como o Brasil, há zonas, se calhar, do tamanho de Portugal, que vão ficar afetadas de maneira dramática. Estou eu a colocar como hipótese, conhecendo a forma como ficou afetado Portugal por esta privatização. A diminuição do número de postos tem ainda uma outra consequência, que é também nos postos de correio,
que muitos aposentados, reformados, pensionistas vão receber as suas pensões, pessoas que não têm acesso fácil a balcões de bancos, pessoas que não têm à vontade com qualquer outro tipo de forma de contactar com transferências de dinheiro, é nos correios que conseguem fazer esses recebimentos. Quanto menos postos de correios existir, menos proximidade há nessas entregas. Portanto, podemos falar aqui, mesmo antes da privatização, até 2015, de 2002 a 2015, fechados 481 estações e 1.047 postos de correio. Depois há também aumentos das tarifas, aumentos acima da inflação, porque os correios deixam de estar obrigados a ter a inflação como referência. E também é importante referir que a privatização dos correios não é a liberalização nem a entrada da concorrência no serviço que os correios providenciam. Tal como no Brasil, em Portugal, a logística privada existe. As empresas privadas de logística estão autorizadas a operar em Portugal. O que acontece é que os Correios, a empresa CTT Correios de Portugal, são privatizadas e à empresa privada CTT é entregue a concessão total do serviço que antes era feito pela empresa pública CTT Correios de Portugal. E, portanto, não há, pelo menos até agora, e desconheço se existe uma perspectiva disso alguma vez vir a acontecer, uma empresa privada não resultante da privatização dos Correios que queira entrar em concurso com o CTT para disputar essa concessão. Como também não há, ao ser o modelo de privatização, ao ser a concessão, também não há uma concorrência orgânica dentro do mercado. Portanto, não há a possibilidade de eu sou o Pereira, sair de minha casa para entregar uma carta para um destinatário e escolher entre diferentes empresas se tratar de algo que não possa ser enviado pelas grandes empresas de logística para um grande destino. Portanto, se for algo para um destino minimamente remoto dentro de Portugal, mesmo que eu vá contratar uma empresa de logística, ainda é possível que até seja o CTT a fazer parte dessa entrega. Mas, portanto, essa concorrência, ao nível do correio, na prática, não existe. Portanto, o que há é uma concessão a uma empresa única desse serviço. Depois, a privatização em si entrega cerca de 10% aliás, 13% do capital do CTT Correios a uma empresa chamada Manuel Champalimaud SGPS, SA, portanto, a empresa do principal herdeiro do António Champalimaud, que à data da sua morte era o homem mais rico de Portugal. Portanto, fica tudo em família, basicamente. O homem que até muito tarde era apresentado pela burguesia portuguesa como uma das principais vítimas dos excessos do período revolucionário português, portanto, do PREC. Essa vitimização é muito curta e ele muito rapidamente não só recupera quase toda a fortuna, como a aumenta e deixa em herança uma empresa que mais tarde é capaz de comprar 13% dos Correios de Portugal. Atrás dessa empresa, na estrutura de acionistas, temos depois empresas de portfólio de investimentos e a deter 60% de todas essas ações, temos outros acionistas, portanto, pequenos acionistas, todos nessa gestão. O que também tem vindo a ocorrer é que, desde a privatização, portanto, apesar, e isto é também importante
na descrição da forma como o Partido Socialista em Portugal funciona. Portanto, o Partido Socialista é o partido que negocia a fase inicial da entrada da Troika em Portugal, nomeadamente o memorando, e nesse memorando inclui-se como hipótese a privatização do CTT. Depois dessa privatização, portanto, depois do Partido Socialista voltar a ser governo mais tarde, vai-se dizendo que, sim, a privatização do CTT foi um erro, vamos pensar, vamos negociar com os nossos, primeiro, parceiros de solução governativa e depois partidos no Parlamento, Bloco de Esquerda e PCP, vamos negociar uma solução para, eventualmente, repensar essa privatização, mas sistematicamente essa renegociação, essa reversão não acontece, mesmo no período em que os dois partidos, PCP e Bloco, tiveram supostamente mais alavancagem negocial, que era quando o PS governava em minoria com o seu suporte. Portanto, esse processo de reversão nunca avançou e têm existido algumas manifestações, algumas mesmo paragens, greves, já depois da privatização, que têm na agenda essa reversão, mas mesmo na altura da privatização, essa combatividade social não propriamente aconteceu, também porque tá. Ué, caiu? Eu ia dizer para ele que tá tudo tranquilo aqui, mas não tá. Voltou aqui, voltou. Ok. Opa, Saúl! Tudo bem. Tive aqui uma interrupção. Não percebi bem onde é que fui interrompido, mas também, nesta altura, é já só dar aqui uns remates finais ao que estava a dizer. Portanto, eu estava a falar da questão de já mais recentemente ter havido umas tentativas, umas mobilizações de trabalhadores e greves na tentativa da reversão da privatização. Na altura mesmo da privatização, a combatividade social em Portugal estava extremamente exausta. Os anos da Troika e todas as tentativas por mobilização social, mobilização de trabalhadores, mobilização de setores alargados da sociedade, mesmo não sendo só trabalhadores, todas essas tentativas que existiram, o chamado movimento que se lixa a Troika, que teve uma força social muito grande a certa altura, mas o esgotamento dessas mobilizações foi uma das coisas que levou a que, na altura mesmo da privatização do CTT, a combatividade social estava baixíssima em Portugal, o que permitiu que ela tivesse passado de uma maneira vergonhosa, é certo, mas quase por debaixo da mesa. Estavam-se a adivinhar também eleições. Há ali aquele período entre a saída da Troika de Portugal e as eleições legislativas seguintes, que de facto é quase um epílogo do processo da Troika que permite esse processo. Mas só para entrar já na fase final, tudo aquilo que hoje em dia todos os que criticam a privatização dos Correios no Brasil dizem que vai acontecer, aconteceu em Portugal. Despedimentos de trabalhadores. Terceirização do trabalho dos Correios. Diminuição do número de postos. Deterioração da qualidade do serviço. Todas estas coisas têm vindo a acontecer. Infelizmente, há muitas pessoas que põem a culpa nos trabalhadores dos Correios. Além disso, o que aconteceu foi a criação de um banco, o banco do CTT, o que é curioso, porque numa altura em que a banca privada portuguesa estava num estado em que vários bancos necessitavam de intervenção estatal
para não irem completamente à falência e não causarem, supostamente para não causarem crises sistémicas, mas sistémico também é o facto de se continuar a pôr dinheiro nesses bancos. Numa altura em que a banca privada portuguesa estava completamente, supostamente de rastos, houve dinheiro para se criar um banco novo, não um novo banco, esse é outro, mas um banco novo, a partir da infraestrutura do CTT e de capital dos que participaram na privatização do CTT, para operar em Portugal. Portanto, não havia capacidade de manter a funcionar vários bancos que tiveram, para não ir à falência, receberam apoio do Estado português, mas havia a capacidade do setor privado criar um banco novo em Portugal. Uma situação anacrónica, não, há de haver uma explicação para ela, mas depois também é interessante o facto de trabalhadores que nunca foram bancários depois serem colocados na situação de terem que servir clientes de um banco, o que também criou uma série de situações, mais uma vez, de deterioração dos serviços. E com isto termino, portanto, só para dizer que, efetivamente, a privatização do CTT não é uma experiência positiva em Portugal, e mesmo os próprios acionistas privados já vêm agora dizer que, se calhar, é a altura de o Estado português ter mais alguma intervenção nos CTT enquanto empresa privada.